Rádio 98.3 FM apresenta Bate-Papo, entrevistas e diálogo com a população. O espaço para você ter vez e voz. No ar, Voz da Comunidade. A apresentação, Vando Pereira. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Voz da Comunidade. Lembrando que o Voz da Comunidade está em novo horário e dias. É isso mesmo. A partir de hoje, sigo com você até às 5 horas da tarde. Ou seja, das 4h15 da tarde até às 5 horas da tarde, terça, quarta e quinta. Tudo isso para trazer um conteúdo de qualidade a vocês que nos ouvem, e também nos assistem pela live do Facebook. Desde já convido a você que está nos assistindo aí a compartilhar esta publicação, este programa, que chegue aí a mais pessoas, esse sentido que nós temos aqui do Grupo ONI de Comunicação que administra a Rádio Curitiba Mais FM. Então, desde já, lembrando aí que você que está nos ouvindo, nós estamos ao vivo pelo Facebook, que é facebook.com/Rádio Curitiba Mais FM. Além disso, também você pode acompanhar nossas principais plataformas, o Instagram, que é @Rádio Curitiba Mais FM, o Twitter, é isso mesmo, Rádio Curitiba Mais FM, além aí do aplicativo que você pode baixar. Você que tem um sistema Android de celular, que é o Curitiba Mais FM, 98,KHZ. Só repetindo, Curitiba Mais FM 98.3 KHZ. É bem fácil aí de baixar o nosso aplicativo, que inclusive já temos mais de 20 mil ouvintes que baixaram esse aplicativo e pode escutar a nossa rádio em qualquer lugar do mundo. E além disso, nós estamos ao vivo pelo site da Curitiba Mais FM, é isso mesmo? É o www.curitibamaisfm.com.br. Só repetindo, www.curitibamaisfm.com.br. Também você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é 89020323. Só repetindo, 89020323. Lembrando aí que a Rádio Curitiba Mais FM está trabalhando duro para trazer um conteúdo de qualidade aí à região da cidade industrial de Curitiba e também aqui da cidade de Curitiba e também do mundo. É isso mesmo. Logo pela manhã você acompanha o Manhã Mais, que traz muita música, informação e entretenimento. Do meio-dia a 1, de segunda a sexta, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo com o jornalista Andrei Principal Gabardo, que traz aí muita mistura, desde o entretenimento, fofocas, é claro, notícias que você deve saber no dia a dia aí da nossa cidade e também do mundo. No sabadão nós temos uma grade extensa, que começa com o Momento com Deus, com a pastora e missionária Maria Bridaroli, que traz um momento de reflexão aí para você que busca uma saída para a tua vida, para que tenha um bem-estar humano. Então, o programa que começa das 8 da manhã até as 9 da manhã. Todo sábado, o Momento com Deus, com a pastora e missionária Maria Bridaroli. Logo após o programa dela, às 9h30, nós temos aí o Sabadão 98.3 FM com a cantora Kedma Novaes, ela que traz músicos, bandas, artistas. Então fique ligadinho aí na programação da Rádio Curitiba Mais FM. Ao meio-dia nós temos o Apito Feminino, que está fazendo muito sucesso aí, tanto na web, na frequência, tem muita interação aqui na Rádio Curitiba Mais FM, que é comandado aí pela Nanda, a Gisele, a Dani e a Eveline. Acertei agora, né, Paulinho? Eveline. Elas que falam sobre os principais times da capital paranaense aqui do nosso estado. Lembrando aí que no último sábado nós recebemos aí o Alex Souza, ele que é ex-craque do Coritiba, passou por vários times, tanto no Brasil, aqui da capital paranaense e também internacional. Então a Rádio Curitiba está recebendo vários artistas, políticos, tudo isso para trazer um conteúdo de qualidade aí para você que nos ouvem e também
nos assistem. Hoje eu recebo o Tiago Chamuleira, ele que tem uma vasta experiência aí como advogado, né? E a gente vai conhecer um pouco da história dele, o que ele faz, o que ele pretende fazer aí futuramente aqui na cidade de Curitiba. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, Vando, pela oportunidade. É um prazer estar presente. E, de fato, é aquilo que você comentou agora há pouco. Nós somos juristas, né? E a gente trabalha com direito administrativo, direito público, na essência, já há um certo período. E adquirimos essa experiência, né? Tanto no interior do estado, nas prefeituras do interior do estado. E, de fato, apresentamos para a cidade de Curitiba uma proposta de gestão e eficiência, de conhecimento, uma forma com que as coisas funcionem de verdade. Nós que somos tributados de forma compulsória, precisamos minimamente de serviços dignos. Que bacana. Agora, antes de tudo, eu quero conhecer quem é o Tiago Chamuleira. O Tiago Chamuleira é um curitibano, nascido em Curitiba, de origem italiana, temos dupla cidadania, inclusive. Sou casado, né, com uma carioca, tenho uma filha curitibana, sou cristão, né, por convicção. Você inicialmente na transmissão falou sobre o programa, falou sobre a pastora que tem um programa aqui, graças a Deus, que Deus abençoe. É a nossa única válvula de escape no sentido de buscar uma paz, né, com Deus. Isso é muito importante. E é justamente por isso o Tiago Chamuleira é um conservador por natureza, né? Eu entendo que nós precisamos preservar os princípios morais do cidadão curitibano, não só do cidadão curitibano, mas do brasileiro. A família, que é a principal instituição, Vando, no mundo, precisa ser preservada. Nós precisamos também brigar por aquilo que de fato é nosso, né? O Estado ele precisa existir para dar um certo conforto e uma segurança para o cidadão, senão não há razão dele existir. O Tiago Chamuleira é esse, é um jovem, a princípio maduro para compreender as questões importantes, nevrálgicas da sociedade, e estamos aí dispostos a enfrentar um grande desafio, que é propor para a cidade de Curitiba, como eu disse, gestão e eficiência, mas principalmente, eu volto a dizer, posso parecer agressivo, mas é vergonha na cara naquilo que é necessário para os curitibanos. Que bacana. Agora contando um pouco, né, o teu nome, né, o meu nome é Pereira, né, vem de Oliveira, vem, né, do judeu, né, Chamuleira, seria de qual etnia, né, vamos dizer assim, de qual origem seria o teu sobrenome? Ó, a audiência está crescendo aqui, gente, ó, temos 24 pessoas aqui na live. Antes de tudo, eu quero aquela câmera geral ali, vamos dar um oi ali pra galera. Vamos lá, pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, para você que está nos assistindo aí pela live Facebook, compartilhe essa informação. Você quer fazer alguma pergunta? A gente vai falar sobre uma pauta muito bacana, sobre gestão pública, administração pública. Então, desde já, peço pro teu público aí compartilhar e continuar conosco. Obrigado, eu peço a todos, não só para o nosso público, né, para as pessoas que nos seguem, mas hoje, uma terça-feira à tarde, né, sempre doído, porque nós temos que trabalhar, mas eu peço a vocês todos que mandem as perguntas, compartilhem esse conteúdo, porque de fato é a melhor forma de nós chegarmos a uma ideia concreta daquilo que é necessário para as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade, fico muito contente de estar presente e mais uma vez afirmo isso. Prazer nosso de receber o senhor como, né, uma pessoa influente, entende de várias questões que a gente já vai abrir aqui o assunto rapidamente, mas eu havia perguntado, Chamuleira vem de onde? Chamuleira vem de origem italiana. Eita, nós, italiano. Tem bastante italianos aqui. Tem, né? Bastante, a família é grande. Na verdade, como eu tinha dito, nós temos uma dupla cidadania italiana, e a muleira, na verdade, era mula. Mula? Mula, vem da origem de mula, lá atrás, né, nas regiões italianas, e nós viemos para o Brasil, né, meu bisavô veio para o Brasil, e a gente hoje forma uma família muito grande de chamuleiras, quiamuleiras, na verdade são todos da mesma família, mas é interessante que o meu avô, à época, ele, quando foi fazer o registro do meu pai e dos meus tios, ele estava alterado, até por álcool, e houve esse equívoco, tirou e esqueceu de colocar o I, que na verdade é quiamuleira, e nós fomos registrados com chamuleira, mas a família é uma só, e a origem é essa. Eita, nós. Então fica o meu abraço aí para os descendentes de italianos
que está, né, espalhada aí por todo o Paraná, por todo o Brasil. É sempre um prazer, né, ter essa mistura de etnias, né, de várias origens aqui no Brasil, né, e também no Paraná e em Curitiba, que também é forte aqui a presença de italianos. Agora, né, o senhor é advogado por formação, especialista em direito administrativo, eleitoral, mestre em direito constitucional, consultor, professor de gestão pública. Por que é importante, Tiago, um gestor, né, sendo ele prefeito, governador, presidente, saber, né, sobre gestão pública? Wanda, a tua pergunta é muito importante. Nós, entre banco de faculdade e a prática da ciência do direito administrativo, da gestão pública, são mais de 10 anos. Nós caminhamos muitos quilômetros pelo interior do estado, auxiliando as prefeituras a forma de gerir. A forma de gerir o quê, Wanda? Porque as pessoas elas querem educação, saúde, segurança pública, mas isso vem da onde? Isso vem só dos tributos que nós pagamos e nós queremos que isso seja revertido para essas questões? Não. O orçamento, ele traz rúbricas orçamentárias, né, dotações orçamentárias que devem ser constitucionalmente adimplidas, né, investidas nessas áreas. Como, por exemplo, Vando, o Estado e os municípios, eles devem investir primordialmente, constitucionalmente, pelo menos 25% em educação. 25% daquilo que arrecada de tributos deve ser investido 25% em educação. Na questão da saúde, de tudo aquilo que o Estado e que o município arrecada, 15% minimamente deve ser investido em saúde. E aí você me pergunta, mas Tiago, tá faltando educação, tá faltando hospital, tá faltando creche. Às vezes o gestor até investiu esses 25%, mas investiu mal. Não conhece primeiras leis orçamentárias, lei de contabilidade pública, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, plano plurianual, as regras que exigem a aplicação desses recursos. Então, não é só gastar, é gastar bem, é conhecer. Vando, eu disse isso a você agora há pouco. Quando você leva o teu filho na escola, você quer que ele seja educado por um professor de qualidade. Quando você vai no posto de saúde, no médico, ou ser atendido numa consulta, você quer ser atendido por um médico que resolva o teu problema. Por que então que nós deixamos de lado essa qualificação técnica quando nós exigimos os nossos representantes? Nós elegemos nossos representantes por quesitos de amizade. Desculpe, mas pessoas que estão completamente despreparadas para cuidar do quê? Do que é mais importante, do meu e do teu dinheiro. Dos tributos que nós somos compulsoriamente cobrados. É preciso gestão e eficiência. Essa é a principal característica de um bom gestor. Que eu não vou nem comentar aqui a questão da idoneidade. Que isso tem que vir na pele. Isso tem que vir pelo olho. Nós não precisamos exigir moralidade porque isso tem que vir na pele. O que nós temos que exigir, de fato, é o quê? É gestão e eficiência, conhecimento científico daquilo que você vai fazer. Porque senão, esse gestor ele fica subjugado a secretários municipais, a diretores, a funcionários públicos que muitas vezes são mal intencionados. E a população que elegeu esse senhor não tem a resposta que ela precisa. É muito bacana você levantar essa questão, Tiago, né? Não só a minha pessoa que fala em propriedade, né? Nessa questão de educação, de saúde, que infelizmente, né, não só neste município, em outros municípios do Brasil, está deixando a desejar, né? A questão das condições nas salas de aulas, para se ter, né, uma educação básica, tem que ter básica ou de qualidade, tem que ter estrutura de qualidade para que o professor possa dar aula decentemente, né? A grande fila nos hospitais, isso não só em Curitiba, isso é uma coisa meio que generalizada em todo o Brasil. É importante o cara saber sobre gestão pública, né? Veja, você tocou num ponto nevrálgico. Se você, por exemplo, hoje às 5 horas da manhã, tivesse a oportunidade de comparecer, por exemplo, ao posto de saúde, fatalmente, se você não chegasse no momento oportuno, entre as 5 e 5 e meia da manhã, fatalmente você não seria atendido. Nós temos hoje uma evasão escolar enorme por falta de vagas no CEMEI, falta de vagas em creches, em escolas. Por quê?
Porque isso é gestão. Um exemplo disso. Veja, Wando, às vezes você manda, e é assim que funciona orçamentariamente, você manda, por exemplo, 10 mil reais para cada escola, porque é uma questão orçamentária. Ninguém recebe mais, ninguém recebe menos. Nós temos uma rúbrica orçamentária. Em 2 anos, uma dessas escolas está boa, a outra está ruim. Depreciada, com muros quebrados, pichados, falta de professor. O que é isso? Gestão. Diretor que tem uma gestão eficiente e conhecimento, com certeza vai levar essa escola ao futuro. Aquele que não conhece, fatalmente vai ter um déficit de qualidade. Isso é importante dizer, por quê? Porque se você não conhecer os caminhos orçamentários, patrimoniais, operacionais, financeiros, contábeis da ciência da administração pública, você fatalmente, eu volto a dizer, cometerá equívocos. E quem sangra, Wando? Quem sangra é a população. Né? É um tema para ser debatido aí, não só em época de eleições, mas que seja um debate diário em que a população também participe, inclusive a Prefeitura de Curitiba lá abre esse espaço, né, onde acontecem as famosas audiências públicas. Então não adianta também só cobrar do gestor público, da Prefeitura, mas a população em si tem que acompanhar todo o trabalho, né, do que está sendo feito, tanto na saúde, tanto, né, na segurança do município, né? A tua pergunta é importante, só para complementar. Veja, por que eu tenho dito que nós precisamos de moralidade, gestão e eficiência? Ontem, por exemplo, hoje é dia 29, salvo engano. Ontem, no dia 28, nós tivemos uma reportagem que a Prefeitura de Curitiba estava inapta a receber uma certidão de operação de crédito. Que é isso? A Prefeitura, naquele momento, ontem, não poderia realizar uma operação de crédito. Que é isso? Pegar dinheiro dos bancos para investir. Por quê? Porque não lançou as informações contábeis e orçamentárias no Tribunal de Contas. O que é isso? Incompetência. O que é isso? Falta de gestão, falta de responsabilidade e falta de conhecimento com a população. Não é o Thiago que está dizendo isso. Abra os jornais. Entre no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que fiscaliza as contas públicas, e você vai ver essa informação. A população, as pessoas precisam cobrar isso do gestor. Não adianta mais nós votarmos em pessoas que são simpáticas. Nós precisamos de uma pessoa que conheça de gestão pública. E nós estamos preparados, eventualmente, para esse desafio. O senhor também, né, como o senhor já adiantou muito esse assunto, o senhor diz muito, né, que não é só a corrupção que dificulta, né, a vida das pessoas, mas também é notória a falta de conhecimento sobre essas questões orçamentárias, operacionais, contábeis, patrimoniais, financeiras e de planejamento. Qual a relevância de entender, né, sobre esses temas, Thiago? A relevância desse tema é importante, aliás, é fundamental, não é importante, eu acredito que seja eu acho que seja o ponto nevrálgico de toda a discussão. Veja, se a população tiver um mínimo de conhecimento, ela não precisa ter essa exigência, não é obrigação dela, mas ela precisa ter um mínimo de conhecimento para saber que aquilo que ela é cobrada de forma tributariamente, compulsoriamente, porque nós não podemos escolher, é exigência, é obrigatoriedade de você recolher imposto. Se a população tiver uma noção mínima dessas questões, ela vai saber que aquilo que o candidato prometeu, ele não pode cumprir. Um exemplo disso, não vou aqui citar nomes, porque não é essa a nossa intenção, mas na última eleição presidencial, no segundo turno, nós tivemos um candidato que prometeu o seguinte, foi exatamente isso, ele disse, já fiz as contas. Ele disse o seguinte, fez uma propaganda, inclusive, já fiz as contas, vou aumentar o Bolsa Família e da Vale Gás. Ele não podia fazer isso, Wando. Ele mentiu para a população. Por quê? Porque ele jamais poderia prever um orçamento que foi feito durante 3 anos atrás. Ele não tem autorização orçamentária para isso. O orçamento está engessado, Wando. O orçamento é aprovado pela Câmara Federal no âmbito federal e pela Câmara Municipal no âmbito municipal. Ele não pode prometer aquilo que ele não vai cumprir. E é justamente este conhecimento que faz com que o cidadão não deturpe a moralidade. Não prometa o que não vai cumprir. Nós conhecemos as questões orçamentárias e sabemos que o que pode ser feito ou o que não pode. Outra questão é políticas públicas que você vai adequar. Vou investir mais em educação, mais em saúde, mais em segurança pública. Mas o orçamento ele é praticamente engessado. E, Wando, mais importante que isso, dinheiro público é previsão, Wando. Não existe dinheiro na mão. É previsão. Por exemplo, você vai arrecadar tanto, R$1 milhão de IPTU. Pode ser que aconteça o seguinte, pode ser que as pessoas percam o emprego e não paguem mais esse tributo. Então esse dinheiro jamais virá. Dinheiro público é previsão, planejamento e responsabilidade.
É uma conversa um pouco acalorada, mas é a visão, só quero a câmera aqui, do Thiago Chamuleira. Lembrando que a Rádio Curitiba Mais FM, ela mantém a total imparcialidade, traz aqui políticos, empresários, então a gente discute sobre alguns temas, né? Então a gente não leva e não toma nenhum partido na Rádio Curitiba Mais FM, que o sentido é levar informação, esclarecimento e é claro, né? Existem pessoas que têm opiniões, então é isso que o Thiago está fazendo aqui na visão dele, né? Lembrando que não é a visão da rádio, nós mantemos totalmente aqui a imparcialidade. Continuando aqui, Thiago, o senhor também, como especialista, né, em direito eleitoral, defende aí que os partidos, né, não deveriam ter o fundo eleitoral, né? O porquê disso? Veja, Wanda, eu quero só complementar a tua fala aqui, e de fato me comprometi com a rádio em não nominar, e não é essa a nossa intenção, de fato, mas eu acredito que a melhor forma de explanar para a população os problemas que acontecem com a gestão pública é você dando exemplos, independentemente de pessoas, de não partidos, é essa a nossa intenção, né? Até porque eu volto a dizer, eu sou um servo do Senhor, nós temos compromisso com Deus, e qualquer tipo de suposição aqui não faz parte do nosso perfil. Mas voltando à tua pergunta, você me fez uma pergunta no seguinte sentido: por que eu sou contra o fundo eleitoral e o fundo partidário? É importante dizer que são dois fundos, Vando. Não é só o fundo eleitoral, também existe o fundo partidário. Vando, no ano de 2019, praticamente quase 3 bilhões... no ano de 2020, praticamente quase 3 bilhões de reais, Vando, de dinheiro praticamente público, quase 80% dessas verbas são públicas, porque são dotações orçamentárias do governo federal, elas vão para as siglas partidárias. Quanto só o valor? Quase 3 bilhões de reais. 3 bilhões. Veja, Wanda, que coisa interessante. Eu estou dizendo aqui que praticamente boa parte desses recursos são recursos públicos, que poderiam ir para onde, Wanda? Saúde, educação, segurança pública e outras áreas. Será que o cidadão hoje em dia, concorda com isso? Pior. O pior disso é que esses recursos vão para os caciques partidários. Se ainda todos os filiados fossem contemplados com isso, mas perguntem para o João lá de Cianorte, candidato a vereador, se ele vai receber 1 centavo desses fundos. Não. Esses recursos vão para os presidentes dos partidos, os chamados caciques partidários, que determinam o direcionamento dessas verbas. Mais um agravante: esses recursos, muito poucos são fiscalizados, porque não se tem uma obrigatoriedade de investimento desses recursos. Não se tem uma obrigatoriedade, por exemplo, de fiscalização de alguns temas importantes. Um exemplo disso: o partido pode contratar indiscriminadamente as pessoas, independente da função. O cacique do partido pode pegar um avião, viajar, contratar assessorias com dinheiro público. Então eu acredito que o quê? Que nós estamos vivendo num momento muito complexo, recursos parcos, demandas enormes, que aquele que quer se candidatar, ele que financia a sua própria candidatura. Porque o compromisso estará com quem? Com a população e não com os partidos. Isso, né, na tua visão, seria uma redução de gastos, né? Já que há tanta polêmica em torno de destinação de verbas para a educação, que foi polêmica nos últimos tempos aí, nos principais telejornais, né? Levantou-se um embate tanto da oposição, do governo federal, tanto da base aliada, né? Mas acho que talvez a crítica ela é construtiva aí, em reduzir esses gastos aí e destinar corretamente à educação e saúde que o povo tanto precisa e, claro, né, paga os impostos para ter esses benefícios aí. Vando, posso fazer uma observação? O Vando tocou agora, pessoal, num ponto importante sobre a questão da redução dos gastos com educação. É um exemplo importante isso, independentemente de questões partidárias. O que houve, e aqui eu digo com uma visão de técnico, sem paixões políticas, o que aconteceu foi o quê? Foi uma retenção de gastos. Retenção de gastos. Por quê? E aí é importante para dizer sobre a questão de eficiência. Nós tínhamos uma previsão para 2019 de arrecadação de um certo montante de recursos para aplicação em educação, saúde e segurança pública. O que aconteceu? Essa previsão, Vando, não se concretizou. Então, o que aconteceu? O governo federal precisou fazer um contingenciamento de recursos em todas as áreas. Não é só a educação.
Por que isso? Porque o gestor anterior previu uma coisa que não se cumpriu. Porque ele não conseguiu compreender a lei orçamentária, o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Isso é o principal, é o típico exemplo de falta de gestão. Por isso que aconteceram essas retenções nas áreas específicas. Aqui sem paixão política, como técnico. Agora o senhor, né, eu ia fazer uma pergunta, qual é o papel, né, na visão do senhor, do Estado na vida das pessoas? Veja, o papel do Estado, na minha percepção, e aqui uma opinião, o Estado ele sobrevive para quê, Wando? Sobrevive para quê? Nós fazemos o quê? Nós abrimos mão de alguns direitos, como por exemplo a liberdade. Nós não podemos sair matando ninguém na rua. Nós outorgamos essa atividade para quem? Para a polícia, nos defender. Desde que ela faça isso para nos proteger e nós estejamos dentro do contrato social. O que é isso? Da Constituição Federal. Então, o que o Estado, na verdade, como ele deve atuar? Nós abrimos mão de alguns direitos para que o Estado nos proporcione outros. Saúde, educação, principalmente segurança pública. Porque as outras questões, eu entendo elas como supérfluas hoje em dia. Se nós tivéssemos saúde, educação e segurança pública, esses 3 serviços básicos estava ótimo para nós. Porque qualquer outra atividade fora isso, nós colocamos na mão de quem, Evandro? Do empreendedorismo. Porque se uma cidade tiver um foco no empresário, no empreendedor, ele vai proporcionar turismo, meio ambiente, planejamento, tecnologia. O que o Estado tem que nos dar, minimamente, é saúde, educação e segurança pública. Por isso ele é muito importante. Porque se ele não der no mínimo isso, Wando, ele não tem razão de existir. Não há razão de nós pagarmos tributos para um Estado, sendo que os serviços não são revertidos a nós. Então o papel importantíssimo do Estado é o que é? Preservar e manter, pelo menos, esses serviços, que hoje nós não vimos. E não estamos vendo. Pessoas morrendo nos pós-saúde, falta de vagas em creche, evasão escolar, policiais sendo roubados, sendo mortos por bandidos. Nós precisamos rever esse posicionamento. Nós temos uma posição muito firme com relação a isso. Nós somos conservadores nessas questões. E eu acho que o Estado só tem razão de existir se ele trouxer benefício para a população. Do contrário, nós precisamos repensar o modelo. Agora também, né, qual a sua visão, né, também uma questão que está, né, na mídia e também uma polêmica, né, tanto da oposição e situação, da base aliada e de outras, né, até mesmo da camada, né, social, da sociedade. Qual a sua visão sobre a reforma da Previdência, né? Segundo o governo, a reforma garante até o momento uma economia de mais de 800 bilhões de reais em uma década, né? Tendo perdido aí cerca de 1/3 do impacto em relação ao texto original, que previa uma economia de 1,2 trilhão no período. Veja, na verdade o tema é muito importante, Wando, porque eu tenho uma visão diferente daquilo que é passado. Porque, veja, primeiro, a reforma da Previdência ela era fundamental, nós não tínhamos como retroceder. Porque o cidadão ia ter o direito, mas não ia ter o dinheiro. Que é bacana. Eu tenho o direito, mas não vou ter o dinheiro. Veja que a reforma da Previdência ela foi importante não para prejudicar os mais humildes, mas para prejudicar, e aqui eu digo de verdade, não, talvez a palavra prejudicar não seja adequada, mas para o quê? Para estabilizar o quê? Não é possível que juízes, promotores, desembargadores, grandes, altos cargos do governo se aposentem com 35, 39 mil reais por mês. Sabe por que isso, Vando? Porque quem paga sou eu e você. Eles já ganham mais ou menos essa quantia de salário, e quando se aposentarem, vão manter esse mesmo patamar. Veja, eu estou dizendo de uma pessoa, de um juiz, por exemplo, que em 3 meses compra um apartamento do Minha Casa Minha Vida, que o trabalhador comum aqui da cidade industrial demora 20 anos para pagar. Era preciso uma reforma da Previdência. Nós não aguentamos mais isso, o Estado está em colapso. Tanto é, Wando, que a principal resistência veio dos servidores públicos, do alto escalão. Pessoas se aposentando com 40 mil reais. Um absurdo. O que eu tenho dito, você quer ser rico? Você quer ficar rico? Vá para a iniciativa privada. E a Previdência precisa ser revista desse ponto, dessa análise. Então, assim, quando eu observo que a população tem dito, nossa, os pobres vão demorar um pouco mais, talvez sim. Talvez demore um pouco mais, talvez contribua um pouco mais, mas nós não podíamos mais admitir que essas pessoas que ocupam esses cargos
se aposentassem com um valor exorbitante. Então é por isso que a reforma da Previdência traz um benefício. E tanto é que depois que isso foi observado por todos, até pela oposição do governo, isso foi bem aceito. Porque se você colocar na matemática, matematicamente não tinha mais como sustentar. Exemplo, Wando, você ganha R$1.000 na tua casa, você gasta todo mês, R$3.500. Você tem um déficit de 2,5, mensalmente é uma bola de neve a vida toda. Só que é o seguinte, uma hora você vai ter que pagar. Uma hora vai sobrar para tua filha, para tua esposa, para tua neta, para tua bisneta, inclusive. Porque o governo não deixa de cobrar. É um assunto que dá para fazer quase 3 programas, né? Que a gente tem que destrinchar sobre a reforma da Previdência. Inclusive, né? Futuramente, talvez a gente possa abrir um debate aí, tanto uma pessoa que defenda a reforma, tanto uma pessoa que, né, não defende aí a reforma da Previdência, que é um dos assuntos que, né, ao meu ver, deveria ser debatido juntamente com a população, que fosse esclarecedor, né, não ficasse esses rumores aí. Lembrando então que a Rádio Curitiba é administrada pelo Grupo Onde de Comunicação. Logo mais você continua na companhia com a Maite Brusma, que traz muita música boa, traz informação, ela que tem uma simpatia enorme. E lembrando que amanhã o Voz da Comunidade volta às 4h15 da tarde, trazendo aí uma convidada especial também, ela que foi ex-governadora do estado. Estou falando dela, a Cida Borghetti. Vai contar um pouco sobre a história dela, sobre a experiência política, né? Como foi, né, ser a primeira governadora do estado, mulher. É muito bacana receber os demais políticos, empresários, para falar com a população de Curitiba, da região da cidade industrial de Curitiba. E aproveitando, quero mandar um abraço aí para os empresários que estão nos ouvindo pela frequência 98.3 FM. Para você que nos escuta agora, quer se tornar um parceiro aqui da Rádio Curitiba Mais FM, que só cresce. Imagine você tendo o teu negócio vinculado a esta programação aí, que está recheada em nosso site, que é o www.curitibamaisfm, pelo Facebook, que é facebook.com/Rádio Curitiba Mais FM, pelo Instagram, Rádio Curitiba Mais FM. Tudo isso somado à frequência, ao aplicativo, mais de 1 milhão de pessoas nos assistem, nos ouvem pela Rádio Curitiba Mais FM, que eu tenho certeza que ela vai chegar e tá chegando, gente, fora do Brasil. Tem muitas participações aqui de pessoas que nos mandam recados, né, ao nosso WhatsApp, que é 89020323. Só repetindo, 89020323. Então, lembrando aí que amanhã eu recebo a ex-governadora do estado, Cida Borghetti, que vai falar sobre a história dela, carreira política, entre outros assuntos. E para você que está chegando agora na frequência, na live, hoje eu converso com o Tiago Chamuleira. Ele que é advogado por formação, especialista em direito administrativo, eleitoral, mestre em direito constitucional, consultor, professor de gestão pública e tantos outros aí, né? E também conservador e cristão, né? Evangélico, né? No caso, né? O senhor também tem uma opinião formada, né, na sua visão sobre a prisão em segunda instância, que inclusive está sendo aí discutida no Supremo Tribunal, aí no STF, né? Veja, é um assunto complexo porque você opinar dentro da tua profissão sobre algum elemento, algum assunto em que essa tua opinião não depende de você, é complexa. Mas veja, a prisão em segunda instância está dominando os assuntos, né, nos bares, nas igrejas, em casas, no ambiente de trabalho. Por quê? Porque ela, de fato, vai modificar um entendimento específico e até mesmo a vida social das pessoas. Isso é muito importante. A prisão em segunda instância, Wando, ela já é reconhecida em vários países. Na verdade, a prisão em segunda instância deveria ser uma exceção. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você prende, mata, rouba, você tem que ser preso. Na primeira instância, condenado, você tem que ser preso.
porque você representa um perigo à sociedade. Em tese, você aguardar 2 ou até 3 instâncias, você que matou uma pessoa, por exemplo, para ser condenado, primeiro que é um retrocesso. Eu não, gente. Deus me livre, não vou matar, não. Logicamente, ele tá dando um exemplo aqui, gente. Dando exemplo. Então, assim, o Vando Pereira é gente boa aqui. Claro. É mansinho, é bem calminho, não mata muito ninguém. gentil, muito gentil. Eu tô muito contente aqui. Eu tô dando um exemplo até para as pessoas conseguirem entender. Uhum. Então, por exemplo, o cidadão mata, rouba, assassina, estupra, ele precisa ser preso em primeira instância, condenado. As prisões existem, Wanda, inclusive, até cautelarmente, para tirar esse cidadão da sociedade porque ele representa um perigo. Então, na verdade, a exceção seria em segunda e terceira instância. O que está discutindo? Qual que é o problema? O problema é que essa prisão em segunda instância, em tese, para boa parte do brasileiro, é o que ela quer. Ela tem um fundo, eventualmente, para libertar um preso político. Né? Então, e essa discussão no Supremo Tribunal Federal, ela traz alguns elementos muito importantes. Veja, o que é a prisão em segunda instância? É aquela prevista na Constituição. Né? A Constituição diz o seguinte, na verdade, o texto literal inicial, que o cidadão só pode ser condenado depois de transitado em julgado ou condenação em terceira instância, que é pelo Supremo. Mas o problema é que nós temos um judiciário, Vando, muito moroso, que não dá a resposta necessária para a sociedade no momento oportuno. Então nós temos recurso em cima de recurso, agravo de instrumento, embargos de declaração, recurso especial, recurso extraordinário, embargos infringentes. Nós temos vários recursos que podem ser subsidiados por defesas e deixar o cidadão ali, aliás, aquele criminoso preso. A população já não mais entende dessa maneira e não quer mais isso. Veja que a Constituição ela tem que ser colocada em segundo plano quando os anseios sociais, o recorte temporal da sociedade, requer e exige um novo programa, uma nova nomenclatura. O Supremo Tribunal Federal não pode legislar, ele tem que assegurar a Constituição. Quem legisla, Wando? É o Poder Legislativo. São os deputados federais, os senadores que vão avaliar se a prisão em segunda instância é constitucional ou não, e não o Supremo Tribunal Federal. Agora sim, uma opinião particular de Thiago Chamuleira, eu como jurista. Sim, a prisão de segunda instância deve ser mantida, por quê? Porque eu vou lhe explicar uma questão técnica, Vando. Em primeiro e segundo grau, você examina provas. Em primeiro e segundo grau, você exaure os elementos. Em terceira instância, você só consegue analisar questões formais. Prazos, tipificações, mas a materialidade do crime já é exaurida no primeiro e segundo grau. Então não há necessidade, Vando, e aqui eu digo para a população, não há necessidade, constitucional inclusive, de se manter uma prisão somente em terceira instância. É um retrocesso para a sociedade e é um motivador para que os criminosos de grande calibre, os criminosos que cometeram crimes sérios, possam estar libertos nas ruas no período natalino agora deste ano. Thiago, fosse, né, tivesse tempo, daria a gente o restante aqui da tarde para conversarmos mais, né? Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero registrar aqui a participação da Maria, que sempre está conosco, da Crislane, da Ludmila, sempre está nos ajudando aí a divulgar essa informação. Desde já agradeço a vocês. O senhor quer mandar um abraço especial? Eu quero mandar um abraço especial para você, Vando, pela gentileza. Pelo carinho com que conduziu a entrevista, nos deu a liberdade de expormos o nosso pensamento, independentemente de paixões. Quero agradecer também ao pessoal, a equipe aqui da rádio. Peraí, vou parar aqui. Quem é diretor? A gente, quem sabe, faz ao vivo, o quê? A música. Ah, pois é. Nós temos. Ele é cristão, né? Vamos ver se tem a música aqui, né? Eu sempre peço no finalzinho do programa para o convidado aí escolher alguma música. Não precisa também necessariamente ser evangélica, mas o que marcou a tua vida aí, tanto nos anos 70, 80, a gente pode colocar ali no finalzinho do programa. Veio algo à mente? Veja, eu tenho, assim, talvez eu seja um antigo, né, no corpo de uma pessoa ainda jovem, mas eu cresci com meu pai escutando Elvis Presley, escutando Bee Gees, escutando Richard Clayderman. Eu gosto dessas questões, mas eu acho que uma música que marca a minha vida realmente não só por ser cristão, mas a Suspicious Mind, é muito bacana tá ouvindo aí? Repita novamente.
até porque o Elvis ele gravou algumas músicas gospel, ele vem de uma origem gospel, ainda que ele tenha ido para outro caminho, mas Suspicious Minds é uma música que eu gosto bastante e que, pelo menos, faz com que a gente se mova, dance um pouco, é importante, porque a vida também não é só trabalho, Wanda. Quero agradecer e mandar um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E que Deus abençoe e que Curitiba possa caminhar com gestão e eficiência. Esse é o nosso comprometimento. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa sorte, né? Eu até iria fazer, se der tempo, de fazer uma pequena pergunta rapidamente, que é todas as pessoas que passam aqui, né? Políticos, a gente pergunta, né? Claro. O senhor pretende sair candidato a prefeito de Curitiba? Nós temos sim um projeto de pré-candidatura a prefeito de Curitiba, com a proposta menos política e mais gestão, né? Menos política e mais gestão, as coisas precisam funcionar, né? Curitiba precisa funcionar, nós temos uma receita corrente líquida de 9 bilhões de reais no ano de 2019, com um gasto de 8 bilhões, sobra 1 bilhão, Vando. E mesmo assim as pessoas estão morrendo nos pós-saúde, não tem vaga em creche. A ideia nossa é o quê? É trazer uma nova forma de condução da prefeitura, e a nossa proposta é tentar caminhar de forma individual, sem concessões políticas, sem cargos, não é essa a questão. Nós precisamos realmente pensar nas pessoas e se Deus quiser, se for esse o caminho, peço que Deus nos abençoe para que esse caminho possa ser trilhado com sucesso. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Thiago, mais uma vez, obrigado. Uma boa sorte aí na tua vida e também nos planos futuros aí. Que Deus abençoe. Obrigado. Eu fico por aqui. A música escolhida aí